Estamos iniciando mais uma semana de estudos da Palavra de Deus com o tema O Cristão e o Trabalho. Como você tem encarado o trabalho? Como a sociedade tem conceituado o trabalho e o que a Bíblia diz sobre o trabalho? Como verso principal do nosso estudo, nós temos 1 Coríntios 15:58, onde lemos: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que, no Senhor, o vosso trabalho não é vão. Você sabia que muita gente pensa no trabalho como uma maldição, como uma consequência do pecado? Alguns interpretam a Bíblia no Gênesis ali, dizendo que Deus amaldiçoou Adão e Eva e disse a eles que daquele dia em diante eles iriam trabalhar. Será que o relato diz mesmo dessa forma? Quando lemos o texto com cuidado, percebemos que o trabalho, ele não só não é uma maldição, como ele já existia em um mundo livre de pecados. Então Deus deu tarefas a Adão e a Eva antes do pecado. Nesse sentido, quando trabalhamos, devemos trabalhar pela glória e honra de Deus. Devemos exercitar habilidades que Ele nos deu e fortalecê-las. Devemos fazer todo o nosso trabalho com um espírito disposto e um coração apaixonado. Nesse estudo, nós veremos o que é o trabalho de fato, segundo a Bíblia, como realizá-lo, a relação entre o cristão e o trabalho. Devemos buscar excelência e o trabalho e nossa fé. Tem alguma relação? O trabalho e nossa responsabilidade como cidadão e como cristãos. Quando lemos o livro de Gênesis, nós vimos que o trabalho foi dado a Adão para cuidar do jardim. O Criador sabia que Adão não podia ser feliz sem ocupação. A beleza do jardim o deleitava, porém isto não bastava. Ele precisava de trabalho a fim de pôr em exercício os órgãos do seu corpo. Houvesse a felicidade consistido em não fazer alguma coisa, o homem, em seu estado de santa inocência, teria sido incluído como sem ocupação. Porém, aquele que criou o homem sabia o que seria para a sua felicidade e tão depressa o havia criado, deu-lhe a obra que lhe fora designada. Então Deus deu trabalho a Adão e Eva como uma bênção antes do pecado. Existem muitos aspectos acerca do trabalho que nós devemos considerar. Em Eclesiastes 3:13 nós já vemos um aspecto maravilhoso aqui. E também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isto é um dom de Deus. Aqui a Bíblia apresenta o trabalho não como um fardo, mas como um dom de Deus. Geralmente a resposta à pergunta quem é você tem a ver com o nosso trabalho. Ou seja, a resposta sempre vai ser a seguinte: eu sou um fazendeiro, eu sou um padeiro, eu sou uma dona de casa, ou eu sou um advogado, eu sou um profissional liberal. Às vezes o trabalho é simplesmente a nossa maneira de conseguir dinheiro para viver. Em outros, é uma vocação, ou pode ser também uma maneira pela qual podemos usar os nossos conhecimentos ou faculdades de forma lucrativa. Uma parte importante da educação é ajudar os alunos a descobrir para que tipo de trabalho eles têm mais vocação. Para os cristãos, o trabalho vai além. É uma maneira de receber bênçãos divinas e uma oportunidade de ser útil neste mundo e testemunhar do amor de Deus. Nesse sentido, nós vimos que o trabalho está intimamente ligado à nossa forma de educação. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, diz a Bíblia em Eclesiastes 9, verso 10. Na Bíblia, o trabalho está associado com as mãos. Na realidade, até as obras mais intelectuais precisam do uso das mãos. Ao ler esse texto, substitua mãos por trabalho.
Deuteronômio 16, verso 15, Deus diz o seguinte, que Ele abençoou o nosso trabalho. Em Neemias 6:9, Deus nos dá força e saúde para fazer o nosso trabalho. Em Provérbios 10, verso 4, o trabalho feito diligentemente prospera. Em Provérbios 21:25, o trabalho pode ser um incômodo, mas para o preguiçoso. Eclesiastes 9:10 diz que devemos trabalhar de acordo com nossas forças. Em Jeremias 1:16, devemos evitar emprego que incite o pecado ou que, na verdade, seja pecado. Em Efésios 4:28, diz que o trabalho é uma oportunidade para ajudar os necessitados. Segundo as Tessalonicenses 3:10, tudo isso aqui é Bíblia, diz que o trabalho é uma obrigação moral. Ao lermos estes textos, nós chegamos à conclusão também que o trabalho está ligado à nossa espiritualidade. Êxodo 36, versos 8, primeira parte, diz o seguinte: assim todo sábio de coração entre os que faziam o tabernáculo, ou seja, aqueles que construíam o templo do Senhor, eram convidados a fazer um trabalho ligado à sua espiritualidade. Ao construir uma tenda para encontrar Israel, Deus não se contentou com qualquer coisa, Ele exigiu excelência. Muitas pessoas às vezes são demitidas de seus empregos porque não buscam a excelência. Ele deu a Moisés, Deus, falando ainda sobre Deus, instruções muito detalhadas sobre a estrutura do santuário, os materiais a serem usados e a forma de cada móvel, cada centímetro, cada medida, Deus passou para Moisés. Ou seja, Deus gosta do trabalho feito com excelência. Ele também dotou com o seu Espírito Santo pessoas capazes de realizar o trabalho e ensinar outros a fazê-lo. O relato está em Êxodo 31, verso 3. Este é um sinal de que Deus gosta de trabalhar e de trabalho bem feito, de acordo com nossas possibilidades, é claro. Ele espera que sempre que nos apresentemos da melhor maneira, aproveitando ao máximo nossos talentos, habilidades, tempo e educação. Você sabia que o trabalho também está ligado à nossa fé? Existe uma relação entre o trabalho e a fé. Colossenses 3:23 diz: e tudo quanto fizeres, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Em Cristo somos novas criaturas, segundo Coríntios 5:17. E isso se manifesta em todas as dimensões de nossa vida, incluindo o trabalho. Não podemos deixar nossa fé de lado quando fazemos nosso trabalho. O fruto do Espírito manifestado em nossas vidas nos permitirá fazer nosso trabalho com maior dedicação e tratar as pessoas com o maior respeito possível e carinho. Gálatas 5:22-23. Seja seu patrão, seja você alguém que tenha empregados, que tenha pessoas que trabalham para você, tem que ser tratada com carinho, tem que ser tratada com respeito. E, inevitavelmente, aqueles que estão ao nosso redor verão algo diferente na forma como executamos nossas tarefas diárias, dando-nos a oportunidade de testemunhar da nossa fé. O trabalho também está muito ligado ao aspecto da mordomia. O que seria mordomia? Seria você administrar algo que não é seu. Muitas vezes nós somos colocados em situações, em alguns tipos de ofício, onde o dono daquela empresa ou daquela instituição nos concede toda a confiança. E muitas vezes até tem pessoas que têm as chaves, os segredos, as contas bancárias, e ele se torna um administrador como se ele fosse o dono. Mas ele tem que lembrar que ele não é o dono. Então o trabalho está ligado também à capacidade de saber administrar aquilo que não é seu com responsabilidade. Não há nada melhor para o homem do que comer e beber e fazer com que sua alma desfrute do bem do seu trabalho.
Salomão ainda acrescenta em Eclesiastes 2:24, ele diz o seguinte: também vi que isto vem da mão de Deus. Ou seja, você ser um bom administrador no seu trabalho é uma questão que vem de Deus. Como cristãos, somos chamados a exercer a mordomia e a temperança, o equilíbrio em todas as áreas de nossas vidas. Seja qual for nossa situação, devemos aprender a colocar o trabalho em sua perspectiva adequada. Devemos buscar um equilíbrio entre o trabalho, a família, a vida espiritual e lazer. Hoje muitas pessoas trabalham 10 horas, passam da hora de dormir e acabam ganhando talvez um salário maior, mas depois vai gastar tudo com remédio. Então tem que ter o equilíbrio entre família, trabalho e a sua própria vida, o seu autocuidado. E um outro detalhe em relação a esse equilíbrio é que Deus deve estar presente em cada uma dessas facetas de nossas vidas. Portanto, não devemos fazer do trabalho um ídolo, nem separá-lo de nossa vida espiritual. Nossa relação com Deus não deve ser interrompida pelo nosso trabalho. Nossa relação familiar também não. E, inclusive, o nosso trabalho também não deve tirar de nós o nosso lazer. Então, qualquer que seja o ramo de trabalho em que estejamos empenhados, a palavra de Deus nos ensina a não ser vagarosos no cuidado e a ser fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Romanos 12, verso 11. Tudo quanto te vier à mão para fazer, fazei-o conforme as tuas opções. Eclesiastes 9:10. Sabemos que recebereis do Senhor o galardão da propriedade, porque a Cristo o Senhor servis. Então esses são os conselhos da Bíblia. Colossenses 3, verso 24. Concluímos através desse estudo que, primeiro, o trabalho não é uma maldição, é uma bênção na sua vida. Você não deve se submeter a trabalhos escravos, porque isto não agrada a Deus. O trabalho deve ter equilíbrio, nós devemos ter equilíbrio no trabalho. Devemos procurar fazer aquilo que nós gostamos, porque boa parte de nossa vida nós passamos trabalhando. Então imagine você uma pessoa que passa a maior parte da sua vida fazendo aquilo que ela não gosta. Eu sei que às vezes é difícil conciliar o sustento da família com o trabalho, mas você pode estar em um trabalho e planejando mudar, talvez ali numa época que você tem uma economia melhor, mudar para outro ofício, para fazer aquilo que você gosta, e aquilo que também através do qual você possa honrar o nome de Deus.